Tem 19 pessoas, né? Acredito que não deve chegar mais gente para adorar, as pessoas estão dando para começar mais cedo, para acabar mais cedo, né? A gente tem 28 pessoas no grupo, só tem 19 na aula. Espero que seja momentâneo, né? Então vamos começar no horário marcado, se não dá muito atraso. A gente só vai ter aula uma vez por semana, pouco. O conteúdo é muito grande, né? Então, assim, eu vou pedir a vocês com carinho que não percam nossas aulas, venham aqui. Preciso que vocês participem, estou brincando nessa coisa da câmera, mas é importante que vocês participem da aula, a gente possa conversar. Então, por exemplo, o primeiro slide que eu vou falar agora é essa imagem. Vocês estão vendo a imagem? Sim. E aí, o que vocês pensam nisso aí? Daiana? Cadê a Daiana? Tá aí? Quem é a voz? Claramente, estou aqui operante. A Joyce? Ué, Joyce, conheci sua voz, não? Confundi. Então, pessoal, viram ali? O que vocês pensaram que é aquilo ali? O que vocês pensaram? Quando vocês veem essa figura? Tendo que fazer a manutenção do sistema. Pode ser. Tá preso ali, né? O trabalho, gente, muitas vezes é isso aí, ó. Nós estamos presos ao trabalho e a gente está regando o trabalho para nos matar. De vez em quando, com a aula de trabalhador, um fala assim, é um suicídio baiano, faz uma brincadeira, né? Piadinha feia. Escravo, não né? É não. Na imagem também. Tipo, eu entendo como se ele fosse escravo do trabalho. Exatamente. E ele alimenta aquilo que vai matá-lo. Né? É forte. Será que na enfermagem a gente faz isso? O profissional tamanho da Valerie inventa de fazer uma mudança de decúbito com um paciente do meu tamanho. Se não tiver técnica correta, vai dar muito certo, não vai? Como é que fica a lombar do profissional de saúde? Embora, né? Dor nas costas é uma das dores mais referidas por profissionais de enfermagem do Brasil. Uma avaliação que as enfermeiras italianas fizeram no Brasil, o aceitável era 7 a pontuação, né, no score deles, que até 15. O Brasil tem uma média de 14,5, né? Então é muito alto a dor nas costas. Então, gente, hoje a aula eu preciso que vocês falam. O que é trabalho? O que é trabalho? Alguém pode me falar? O que é trabalho? Vou escolher alguém aqui. Oi, Elaine, função. Hã? Exercer uma função, se doar. Função, doar, ok. Ariane, fala. Prestação de serviço. Sendo prestação de serviço, Lúcia. Ou não. Filantrópico, ou não, depende, né? Bacana, esse remunerado ou não é bem interessante. Porque no Ministério, na ficha de notificação, a gente acaba reconhecendo só o trabalho remunerado. Mas o trabalho não remunerado é trabalho também, né? Sim, com certeza então, é trabalho. Estágio, trabalho. Ok. Estou gostando de ver vocês participando, viu? Então, o trabalho é muitas vezes esse universo, né? Às vezes bom, às vezes ruim, em vários locais do mundo, vários tipos de trabalho, vários tipos de pessoas. E você sabe de onde vem o nome trabalho? Da sua tatu, né? Da minha tatu. Que eu não fiz ainda, tem que fazer. O trabalho, gente, vem desse instrumento de tortura. O nome dele é tripalho. Oi? Da escravidão. O trabalho, o seu Madruga fala que não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar, né? Mentira. Mas o trabalho, ele tem essa conotação da escravidão, do sofrimento, na sua conotação lá de Roma. Por quê? Porque lá em Roma, quem trabalhava era só os escravos. Também, o trabalho é dado como tortura na Bíblia.
na Bíblia, Adão e Eva vão ter que ganhar o pão com o suor do seu rosto, porque eles foram expulsos do jardim do Éden. Concorda comigo? Né? Então, essa etimologia do trabalho há uma relação muito forte com o castigo, mas o trabalho não precisa ser castigo, precisa? Não precisa. Então, no Antigo Testamento, você vê a condenação, Adão e Eva, castigo. No Renascimento, labuta, atividade, exercício profissional. No português moderno, trabalhoso, cansativo, custoso, difícil. O que não é fácil, dá muito trabalho. Vocês já repararam isso? No dicionário, Aurélio fala que a aplicação de forças e faculdades humanas para alcançar determinado fim. Né? E quem é esse trabalhador? Oi? Luiz, Oi? uma vez eu estava estudando história e todos os campos, né, de concentrações que foram criados, né, na Segunda Guerra Mundial, tem a seguinte frase, né, o trabalho liberta. Todos os campos tinham essa mesma frase. Né? Olhando nesse contexto, o trabalho como escravidão, né, realmente traz através dos tempos, né? E se Sim. você for pensar, o campo de concentração lá na Alemanha é muito mais atual do que lá na Grécia Antiga, né? Então isso vem de hoje, né? E aí, gente, nós vamos ter que discutir na nossa disciplina algumas questões que a gente não pode fugir. Por mais que possa parecer ideológica, não é. Não é. Algumas questões a gente vai ter que discutir. Gente, alguém pediu para entrar, eu acabei não conseguindo aceitar. Deixa eu ver como é que eu faço. O povo magrelo sofre. Deixa eu ver se eu consigo aceitar a pessoa. Então, pessoal, algumas questões a gente vai ter que, de alguma forma, tentar resolver essas questões. E elas são questões difíceis, que, infelizmente, eu não posso deixar de discutir, porque fazem parte do nosso cotidiano. E, dentre delas, a gente tem o trabalho infantil, né? Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar, né? Um carrinho de mão. Esse Cabral, ele tem esse personagem, essa criança, tem várias charges dele na internet, muito bacana. E faz lembrar também que a criança, anteriormente, em outra educação, ela era taxada como um mini adulto. Lá na época da Revolução e tudo, já assim por diante, vendo a charge aí, lembra? E aí a gente lembra que nessa época as pessoas viviam até 30, 40 anos só, né? Vocês viram aquela seriado Vikings? Quem viu? Bom. É muito massa, velho. É muita morte, né? Eu tenho um problema com esse sangue todo, mas a filosofia por trás dele é muito bacana. Tem uma hora que a mãe fala: nós temos muitos filhos para perdê-los para a guerra muito novo. A gente entrega eles para a guerra. Porque na época, o menino novinho ia para a guerra e morria com 10, 15, 20 anos, né? Eles já eram preparados para morrer, eles morriam muito jovem. O rei lá, Ragnar, ele já tinha lá seus 30 anos, ele não aguentava mais viver, né? Ele arrumou um jeito de morrer, porque dizia que tinha de morrer na guerra, né? Outras questões são importantes, que não tem como a gente sair dessa, é que nós temos uma legislação trabalhista muito boa, tínhamos, né? Principalmente com o Vargas, porque Vargas era um ditador, viu, gente? Vargas era um ditador, mas Vargas, ele era um cara trabalhista, né? E isso teve muitos ganhos. Infelizmente, a reforma trabalhista fez a gente perder muitos direitos, né? E agora tem uma segunda onda da reforma trabalhista, que é fazer uma carteira verde e amarela, que você sai dessa proteção da carteira do trabalho para outra modalidade. Isso é muito complexo, né? E aí, há outras questões que a gente tem que discutir, que a gente não pode deixar, como o trabalho mudou. E aí é uma discussão que a gente não pode deixar de fazer, esse trabalho que está voando aí na internet, né? Acho que quase ninguém aqui é da minha época, que a gente tinha telefone fixo em casa,
E o telefone fixo, antigamente a pessoa não ligava para sua casa, do seu trabalho, né? Deu sua hora, você ia para casa, ninguém te ligava, achava uma falta de respeito. Com o celular e o WhatsApp, isso mudou completamente. Hoje, você chega em casa e você tá meia-noite, 1 hora da manhã, tá lá seu WhatsApp. Gente, meu cachorro. Tchau, para! Meu cachorro latindo aqui, gente. Olha que raiva. Então, as pessoas começam a entrar na sua casa e interferir nas relações de trabalho. E essas relações de trabalho, elas estão mudando. E a pandemia acelerou muito isso. A pandemia, ela acelerou o trabalho, o home office, as novas modalidades de trabalho. A pandemia escancarou problemas sociais outrora esquecidos. Por exemplo, os profissionais que trabalham por aplicativo, não tem segurança nenhuma, tiveram de encarar, né? Eu tenho um exemplo de um colega motorista que a metade do salário dele é diário de viagem, e ele é hipertenso e diabético, e ele tinha a opção de fazer trabalho remoto, né? Ele falou, Luiz, se eu parar de trabalhar, de viajar, minha família não se sustenta, né? E a pandemia, ela escancarou esses problemas, essas diferenças, e agora ela acelerou muitos processos. Quer ver um exemplo? Antigamente, até hoje, você vai fazer uma transferência bancária, tem horário, já reparou? Você vai no seu aplicativo do seu celular e você faz a transferência, só que se, por exemplo, se for depois das 18 horas, só cai amanhã. Com a pandemia, os bancos já fizeram a mobilização da transferência automática 24 horas, já estão mobilizando isso. E outras ações. No meu serviço mesmo, na GRS, a gente tinha uma solicitação de trabalho remoto, algumas horas por dia, da nossa associação de especialistas em política e gestão da saúde. Quando aconteceu a pandemia, o governo pegou nosso projeto e colocou em voga para poder afastar as pessoas que são de risco, né? E como se dá o trabalho, como se você verifica o trabalho. Eu estou em trabalho de home office, trabalha muito mais, né? Então, pós-pandemia, provavelmente, o trabalho remoto vai continuar, né? Como é que vai ser essas relações de trabalho? Como nós vamos viver distante um do outro? Será que a gente vai conseguir a sociedade, conseguir as mesmas relações humanas com tanta gente de trabalho em casa, né? Isso tem vantagem? Tem, meio ambiente, né? Tem menos carro na rua, provavelmente. Menos trânsito. E aí, pessoal, eu vou dar uma pausa nisso aqui. Qual é o alcance do trabalho? Isso eu quero que vocês organizem isso na cabeça de vocês. Quando eu peço, quando você está em algum ambiente, que as pessoas pedem, o nome do meu cachorro é Tião, gente. Pessoal, quando alguém vai te pedir para te apresentar, vou pegar e escolher uma aqui, Diene. Tá ouvindo, Diene? Ô, Diene, quando a pessoa te pede para apresentar, você se apresenta como? Oi? Quando alguém pede para você se apresentar, você se apresenta como? Eu me apresento falando meu nome, a minha idade, dependendo do que é, eu falo minha cidade também, por quê? Ah, tá. Você não fala que você é estudante de enfermagem, não? Falo. Fala, não fala? A gente, quando se apresenta, a gente sempre fala do trabalho. O trabalho acaba sendo o que a gente é. Vocês já repararam nisso? As pessoas falam, eu sou o Luiz, sou professor, tal. Porque a organização social, ela depende do trabalho. Eu não sei se vocês já repararam nisso, que as pessoas se relacionam na amizade, em grande parte, por pessoas do seu trabalho. Tem uma outra questão do alcance do trabalho, que é ainda mais difícil, que é a satisfação pessoal. Trabalhar me enobrece. E as relações humanas, né? A gente faz as nossas relações ali no trabalho. Então, o homem, ele está inserido no meio ambiente, a sociedade está nesse meio ambiente, o trabalho está nesse meio ambiente, o consumo está nesse meio ambiente, a energia está nesse meio ambiente.
O consumo, eu vou falar de novo, o consumo. O consumo, hoje, é a base da nossa sociedade. Estava vendo uma entrevista de um político que escreveu um projeto e um livro sobre o Brasil, e ele fala no seu livro em termos de economia que a base da economia é o consumo das famílias. Né? O consumo é a base da sociedade movimentar. A gente gasta energia para consumir. O nosso trabalho é para gerar trabalho, para gerar consumo para outro, para gerar bem e serviço para outro, para gerar tudo isso no meio ambiente. E a gente relacionar esse meio ambiente no meio de todo esse trabalho é complexo. E hoje a gente está imerso aos novos desafios, principalmente da pandemia, e velhos desafios que nos pedem. Então, as relações sociais também constituem parte importante das condições materiais de produção. Ora, não podemos nos esquecer, ao analisar os modos de produção presentes aqui na história, que na definição, execução do que, do como, do porquê e para quem se produz, estão presentes os indivíduos reais, que se relacionam de forma nem sempre coesa e harmônica. Os indivíduos reais. As relações humanas na sala de aula são sempre boas, gente? Sempre. Né? Os instrumentos de tecnologias não são em si mudanças no processo de trabalho. O que se faz nem sempre é como se faz. Por que eu estou falando isso? Um pedreiro pode trabalhar fazendo ladrilhos, o outro trabalha pintando, aí é pintor, né? O outro trabalha com acabamento, o outro fazendo tijolamento, sei lá o nome que se dá. E o trabalhador, ele exerce a sua forma de trabalho de formas diferentes, né? Então, mesmo o cara que se cuida no trabalho, o outro não se cuida no trabalho. Então, esse processo de trabalho, muitas vezes, não é o que se faz, e sim como se faz. E a partir dessa aula, eu quero que vocês parem de ver os pacientes apenas como os pacientes, clientes. Vocês veem o paciente também como trabalhador. Então, o modo de adoecer de um profissional que trabalha no escritório é igual ao modo de adoecer de um gari? Não é igual. A forma de adoecer, um gari tem uma forma física muito boa, ele corre o dia inteiro atrás do caminhão, né? Depende da cidade do gari também, né? Então, o que se faz importa, mas como ele se faz o trabalho também é muito importante. Então, a partir de hoje, toda vez que você for atender alguém, você vai sempre perguntar de que você trabalha. Em que você trabalha muda toda a sua avaliação. Quer ver um exemplo? Eu vejo isso na educação física. O profissional do supermercado, tem a Vale aí, né, Vale? Trabalha no supermercado. Supermercado pequeno, ele tem um problema que ele só tem um caixa, 2 caixas, voltado para um lado. E aí um profissional de educação que estava falando comigo, que em pequenos caixas de supermercado, a pessoa acaba tendo uma musculatura mais forte de um lado para o outro e acaba desalinhando um pouco o corpo. Quando você vê grandes supermercados, os caixas têm um grupo de caixa para um lado, um grupo de caixa para o outro. As pessoas revezam nesses caixas para evitar esse problema. No pequeno não tem. Essa imagem já passou. Então, hoje, o trabalho moderno, nós temos escravidões que ainda existem. Trabalho análogo à escravidão. Eu estou mostrando essa costureira propositalmente. Aconteceu há alguns tempos atrás, grandes empresas sendo denunciadas por trabalho escravo. O que acontece? Quem gosta de mexer com roupa aí, gente? Quem é ligado em moda aí? Fala uma marca bacana aí pra mim, gente. Vamos lá. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, vocês fabricam roupa, só perfume, sei lá. Ela tinha uma fábrica de roupa, não estou falando o que aconteceu com essa empresa. Aconteceu com algumas empresas. Ela tinha uma fábrica de roupa com 1.000 costureiras. Ela simplesmente fechou a fábrica, demitiu, entre aspas, todas as costureiras, deu uma máquina de costura para elas costurarem em casa e começou a comprar as peças delas. Então, ela mandava as peças, o projeto da peça para cada uma das costureiras, fazendo aquele tipo de peça. Ela fazia lá 1.000 peças, entregava e vendia tantos centavos. E ela não tinha relação trabalhista nenhuma com a empresa. E aí, o trabalho era tão barato que as mulheres tinham que trabalhar 24 horas para poder romper e conseguir um salário digno.
Então, isso foi um tipo de escravidão. Isso piorou lá em São Paulo com o número de imigrantes bolivianos. Estouraram algumas casas de imigrantes bolivianos que estavam lá trabalhando na costura como escravos, né? 24 horas. O celular, gente, ele nos escravizou, né? Não só nos trabalhos, mas também das relações humanas, sociais. A gente fica 24 horas pegado. Eu sou um escravo do celular, eu admito. Toda hora tem alguma questão para resolver, para olhar, para ver, né? Então a gente tem que ver. Quando o trabalho adoece, isso é uma questão que a gente tem que entender. Quando acontece um desequilíbrio na proteção do trabalhador, isso é básico para quem quiser enveredar, não só na enfermagem, mas se especializar na enfermagem do trabalho, é responsabilidade de sua proteção do trabalhador. Cada técnico de segurança acaba tendo um âmbito maior. No controle, esse controle a gente vai estudar lá na saúde mental do trabalho, o quanto é importante esse controle. Então, por exemplo, um alto executivo tem muito controle sobre a sua tarefa, mas ele tem uma demanda muito grande, ele acaba adoecendo. Ao contrário, também acontece de adoecer. Então, por exemplo, um operador de telemarketing. Inclusive, o autor de saúde mental, ele estudou telemarketing, né? O Deju. Sou Minha apaixonado por profissão Deju. aqui, ó. Você é telemarketing? Quem é? Eu, Eu não tô vendo, peraí. Quem é? Fala de novo. Joyce, Ô, Joyce, você trabalha com telemarketing. sim, Telemarketing você não tem autonomia, né? Você tem lá uma função para desempenhar. Né? Você isso. consegue ter algum controle sobre a sua tarefa? Nem sempre. Em algumas situações, assim, em algumas exceções, mas na maioria não. Por exemplo, você tem um horário para trabalhar. Você pode Sim, sair da sua estação de trabalho toda hora e fazer alguma coisa? não. Não, né? Você tem horário fixo para ir no banheiro ou não? Não tem essa dificuldade? Não, fixo para ir no banheiro, essas coisas não. Mas assim, tem um horário, um tempo para almoçar, por exemplo, que é um tempo muito limitado, é pouco tempo. Uhum. E você fica preso ali. As telefonistas, elas foram amplamente estudadas por esse autor, o Deju. E ele começou a entender que, como ela não tinha controle da demanda e você ficava muito preso, elas adoeciam, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um outro descompasso que adoece, que é a pessoa que não tem controle e também não tem demanda. Então, por exemplo, uma secretária de um médico que tem poucos pacientes para atender. Então, ela passa grande parte do dia lá no ostracismo, né? E isso também Ô adoece. Luiz, Oi, Jéssica oi. aqui. Atualmente eu estou trabalhando com telemonitoramento em saúde. Então, assim, meu trabalho é basicamente ficar no telefone. Antes eu fazia visitas, mas com o Covid encerrou. O que acontece? A gente tem meta de ligação e no decorrer desse tempo, um ano de trabalho, eu desenvolvi uma otite muito severa e crise de labirintite. Então, assim, por causa da audição de um lado do ouvido, que eu fico com o fone, né, o headset, não sei como é que fala, não sei falar inglês. O headset é só fico ter um lado, né? Isso, eu fico, É esse uma coisa que ouvido, ele fica muito ruim. é uma coisa que eu Então, não consigo dói, entender, né? já teve vezes de eu ir para o hospital com febre, secreção, ter que usar antibiótico. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, Jéssica. Jéssica, eu sinceramente eu não te reconheci na foto, não. Tô brincando, viu, gente? Jéssica, eu sempre fazendo bullying, né? Jéssica, eu não consigo entender por que esse headset é de um lado só. O seu também é, o Joyce? Sim, eu acho que é mais no sentido de alternar mesmo, para você não forçar os dois ouvidos. Aí você fica um tempo em um e o certo, né? E você mudar depois, para não Tem sobrecarregar como mudar? apenas um. Tem como você Então, inverter? tem alguns que tem como e outros não. Por exemplo, o lado da empresa não tem como alterar o local, porque ele tem aquela haste fixa
e também não tem a opção de você diminuir a chamada ou aumentar. Os que são mais atualizados, eles têm como você diminuir a voz da pessoa ou aumentar. O meu não tem. É um problema sério. E é uma nova relação de trabalho, porque esse telemonitoramento, ele foi regulado agora há pouco tempo, né, Joyce? Então, é uma nova opção de trabalho, é um novo universo de trabalho que a gente tem que entender como é que vai funcionar, né? E as relações humanas, elas estão se diminuindo, né? Se antes você fazia visita na casa desses pacientes, agora você liga para eles, né? Como é que fica isso? Como é que fica essa organização desse trabalho, né? Outro desequilíbrio importante é a carga de trabalho. Que carga é essa? A valorização do profissional, a autonomia. Então, onde isso acontece? Acontece desequilíbrio na organização do trabalho, como é que se dá esse processo de trabalho, número de ligações, metas, processos de trabalho bem mal feitos, relações de trabalho, o ambiente de trabalho que adoece. Viu, gente? A gente tem muito ambiente de trabalho. A organização do trabalho, quando a prioridade é maior que o indivíduo, não passa pela decisão, opinião dos trabalhadores, isso é primordial. Deju deixa isso muito claro. E aí, Deju, eu vou passar um texto para vocês vão amar o texto, tomara que vocês leiam. O Deju, ele coloca que o ser humano, nós, nascemos para desobedecer. Não é para desobedecer, mas para criar estratégias. Então, se eu falo para o ser humano, não pegue esse controle com a mão só, porque ele pode explodir. Ele vai pegar com a mão só porque ele vai arriscar, ele vai transformar, porque ele tem uma necessidade de mudar a prática ao seu modo, essa desobediência humana. Para você fazer que essa pessoa busque sempre com as duas mãos, você tem que falar, olha, esse aparelho pode escapulir da mão e explodir. Como você pegaria? Ah, sim, sim. Você acha que é melhor pegar com as duas mãos ou é com as duas mãos é melhor? Quando ele fala, ele faz. Ok? Criatividade, inventividade e a imaginação são embotadas, nós temos problema. Deju deixa muito claro que a inteligência humana vem do sofrimento do trabalho. Esse Deju é foda. O trabalho, a inteligência humana, ela tem uma relação muito forte com como você vai desempenhar o seu trabalho. Então, você tem um problema lá no seu trabalho. E aí, você quer mudar aquela forma de trabalho. E aí você começa a pensar, mas se eu fizer assim, vai ser diferente. Então, esse sofrimento que o trabalho te trouxe te faz a possibilidade de você moldar o trabalho como a sua vontade. Então, o processo de trabalho, ele é a atividade do homem que opera a transformação no objeto. Oi. Por meio de instrumentos de trabalho para a produção de produtos. E a transformação está subordinada a um determinado fim. Então, o processo de trabalho, através dessa linha do tempo, ele se transformou. Nós tínhamos lá uma fase artesanal, antes da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, em 1860 a 1914, o trabalho muda completamente. Então, eu tinha o João, você tinha lá o José, pai de Jesus, que era marceneiro. O José, pai de Jesus, ele fazia a cadeira, 4 cadeiras e uma mesa, vendia a R$1.000. Com a Revolução Industrial, eles colocaram 10 marceneiros e o José fazia uma cadeira, um kit com mesa cadeira por dia, a cada semana, por semana. Eles pegaram o João, o José, 10, colocaram numa esteira de produção, no sentido fordista, e aí fizeram com que esses 10 marceneiros, no lugar de eles conseguirem fazer 10 mesas com cadeira na semana, eles estão fazendo 10 por dia. Cada um consegue fazer uma por dia, em média. Num processo mecânico. Só que ele, o José, fazia uma por semana, ganhava R$1.000 por semana, 4.000, tirava lá o processo das coisas que ele fazia, pegava 3.000 para ele. Só que agora, a empresa paga para eles R$2.000. E se o José quiser construir e vender,
artesanalmente, fica muito difícil dele competir, porque a mesa dele custa R$ 1.000. Mas a empresa, como ela faz 10 por dia, ela está vendendo a mesa a R$ 500. Deu para você ter uma ideia de como é que é a mudança no trabalho? Depois a gente tem uma era que é a era da informatização, né? A modernidade. E agora a gente fala que essa era da informação, muito mais que a informatização, que é a era pós-moderna, que é aonde a gente está. E nesse momento... Ô, professor, Oi, pode falar. no caso aí, esse Deju, ele acaba parafraseando Platão, que fala que a necessidade é a mãe das invenções, né? Já bem antigamente. Na verdade, ele acaba pegando a frase de Platão na observação do trabalho, né? Mas o senhor se referiu com isso, assim, no que diz respeito a se o trabalho causa algum tipo de desafio, no caso, vai trabalhando a inteligência de acordo com o estudioso aí que você citou. E aí, essa inteligência nossa hoje está falando que está ampliando mais ou ela vai ficar escassa? Olha, eu acho que não tem limite para isso, viu, Thiago? Uma pergunta muito boa, né? Você pode ver, o homem inventou a roda para ele andar sobre alguma coisa que pudesse rolar um material, né? Senão ele Mas ficava no carregando. todo, todos vão ficar mais presos. Hã? Mas no todo, no contexto geral, todos vão ficar mais presos entre quatro paredes, sendo a sua casa. Exatamente. Nós vamos perder a relação humana. E perder a relação humana, para mim, é um problema muito sério. Né? Logo, se parar para pensar também, como está escrito na palavra, ninguém vive só. Porque Até quando a gente aguenta? quem já tem tendência a se autopunir, vivendo só, fazendo um trabalho só, desenvolvendo suas competências dentro da sua casa só. Se ela já tem a predisposição para surtar, o que ela vai fazer então? É muito tacar pior. fogo da onde ela mora? Só que aí, Daena, você trabalha na Boticário, né? Você ainda trabalha na Boticário? Uhum. A Boticário descobriu que é mais barato você fazer venda direta na sua casa, vendendo para amigos, entregando, do que te bancar lá dentro, porque na loja física você gasta água, luz, entendeu? Da mesma forma, muitas empresas, como a Secretaria de Estado de Saúde publicou essa semana, que teve uma economia de R$500 milhão de custos profissionais com a pandemia. Porque os profissionais estão trabalhando de casa, o serviço não diminuiu, conseguiram render do mesmo jeito ou mais, e estão economizando uma bufunfa. Então, aparentemente, esse trabalho de casa vai continuar porque ele vale a pena para as empresas, né? E aí, Daiana, a pergunta que se dá, até quando a gente suporta dentro de casa sozinho? Então, acabei de falar. Até quando a gente vai aguentar isso? Eu estou há 4 meses, estou quase morrendo. Não, ainda tem um detalhe que se muitos aqui não pensaram, mas para analisar. Muitos empregos vai acabar. Vai acabar. Desde você, sei lá, que vendia um plano de saúde por ligação, você agora não vai. A pessoa vai automaticamente, sei lá, vamos criar um site, automaticamente a pessoa que quer comprar alguma coisa, como já existe agora algumas lojas, sites, e você vai fazer tudo só. Não vai ter nem ninguém atrás lá do computador, lá na internet, para falar com você, vai ser tudo automatizado. O meu primo, ele é bancário, e ele, há uns 10 anos, ele falou assim, menino, para mim crescer no banco, ele é do Banco Brasil, ele é concursado, eu tenho que achar uma área que ninguém queira. E na época, ele foi para o Internet Banking, e hoje ele é super valorizado no banco.
Porque ele é o expert em internet banking. E agora, a tendência é que ninguém vai ao banco mais, né? As pessoas estão fazendo tudo pelo aplicativo. E ele é o que controla o aplicativo lá nas agências dele, lá em Vitória. Então, assim, se você parar para analisar, o aplicativo de banco diminuiu o fluxo de pessoas no banco. E automaticamente vai diminuir o número de funcionários, né? E, ao mesmo tempo, eu que trabalhava ali no centro, que estava todo dia lá, eu acabava comendo uma coxinha na loja de não sei quem, chupava um picolé não sei quem, comprava alguma coisa numa loja tal, porque eu passava em frente. Em casa, eu diminuo isso e eu começo a comprar mais pela internet, né? Então, os empregos realmente vão sumir ou vão mudar, né? E a gente tem que se adaptar. O que eu vejo na pandemia para vocês, profissionais, nós, né, profissionais de enfermagem, é que, por enquanto, nós temos um ganho, né? Todo mundo que estava desempregado na enfermagem hoje, praticamente está conseguindo alguma coisa, né? Porque não está faltando muito, né? Eu espero que nós possamos ganhar com isso eternamente, que a gente possa ter sido uma valorizada, né? Não sei se vai conseguir. Pessoal, então outra coisa que a gente tem de processo de trabalho que é um problema é a famosa meta inalcançáveis. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Você vende R$1.000, a sua meta era 1.500. Aí você ficou R$500 lá na meta. Mês que vem sua meta é 1.550. Sua meta não cai, né? E o modelo terrorista só pensa na produtividade. Ela não pensa na adaptação do ser humano ao trabalho. E aí, a gente tem que sempre entender que o trabalho tem que se adaptar ao homem, não o homem se adaptar ao trabalho. Profissionais enfermeiros, cuidado de você se moldar completamente ao trabalho e você ser engolido por ele, que é o modelo terrorista, né? Então, essas relações de trabalho, que mudaram completamente, geraram muitos problemas, que hoje é terceirização, extrema terceirização, né? A gente vivencia isso todos os dias, a gente vê isso todos os dias. O trabalho temporário e a precarização das condições de trabalho, das restrições de trabalho. Então, o ambiente de trabalho, ele é muito importante, e o trabalho tem riscos, né? Isso é uma empresa. Pessoal, claro que isso é uma charge, ela acaba sendo um exagero, né? Mas há pouco tempo, eu estava numa pastelaria aqui em Valadares, e eu olhei para a menina fazendo pastel, parece aquela coisa, né? Gente, essa menina vai enfiar a mão nessa máquina. Dito e feito, a menina enfiou a mão na máquina. Quando eu saio correndo para socorrer a menina, tem que desligar a máquina. A primeira coisa que eu fiz, desliga a máquina. Aí o dono, nossa, a máquina só desliga lá dentro, está trancado. Eu peguei e arranquei o fio, né? O cara ficou bravo comigo ainda, falou, eu vou deixar a mão da menina roendo mais ainda? Eu arranquei o fio. E aí, foi tirar a chave para abrir, né, a máquina. Quem disse que tinha chave, que conseguia abrir, estava emperrado. E aí, chamamos o bombeiro cortou a máquina no meio para tirar a mão da menina, né? Com um alicate de pressão enorme. Então, é a precarização do processo de trabalho. Uma máquina como essa, além de ser ter acionado algum botão perto, ela tinha que ser um acionamento para no pé. A pessoa enfiou, ela mesmo solta o pé para a máquina de uma vez, né? O dano é muito menor. Também a gente vê gambiarras para todo lado, né? No processo de trabalho, a inteligência humana vê um ventilador, o ventilador, para chegar perto dele, eu ligo uma extensão que liga uma extensão. Eu faço aqui em casa, viu, gente? Eu não minto, não, né? E a gente tem os riscos. E os riscos, eles são classificados em vários tipos. Os riscos psicossociais, os riscos químicos, físicos, biológicos, mecânicos e os ergonômicos. Na literatura, você vai achar 5 riscos, porque às vezes eles juntam o risco psicossociais com os ergonômicos, e os mecânicos acabam vindo junto. Outros vêm 7, porque eles dividem. Então, normalmente não são esses 6 riscos que a gente trabalha no Brasil. A gente vai estudar um pouco mais para frente que os riscos ergonômicos, né? A gente sempre pensa em ergonomia, pensa em posturas, né? Mas são ergonomia americana. A ergonomia francesa,
ela tem uma visão totalmente diferente. A ergonomia francesa, ela vê a ergonomia como ergonormas do trabalho. Nomia, trabalho. Normas. Ergotrabalho. Ergonomia são normas do trabalho. Então, envolve desde as psicossociais até as mecânicas e as físicas, químicas, todas essas normas envolvem o ergonômico. No Brasil, a norma regulamentadora número 17, que trata dos riscos ergonômicos, ela trata muito ainda focado nas posturas, tá? É bem americano. Os riscos psicossociais, eu gosto dessa ilustração, porque a gente tem um capacete para a cabeça, um óculos de segurança, um protetor auditivo, um respirador, a gente tem máscara, luva, cinto de segurança, um uniforme, calçado com bico de aço, mas tudo físico. E quais são as proteções psicossociais que você tem no trabalho? Né? O que a gente tem de local de trabalho que tem câmera, que o profissional trabalha sendo 24 horas vigiado, não está no gibi, né? Aquilo que a gente falou do adoecimento e autonomia, a gente tem a demanda psicológica, chama esquema demanda controle de Karasek, tá? Então, Karasek, ele fez esse esquema, então o trabalho com autocontrole e baixa demanda, de baixa demanda psicológica, ele é um trabalho de baixo desgaste. Né? Agora, um trabalho com baixo controle e alta demanda, ele é de alto desgaste. Da mesma forma, um trabalho de autocontrole e alto trabalho é ativo, ele também adoece. E o trabalho que você tem baixo controle e baixa demanda é um trabalho passivo, que você também pode adoecer esse ostracismo. Então, alta exigência do trabalho é caracterizado por alta demanda e baixo controle. O trabalho ativo, alta demanda e alto controle, executivos, gerentes. O trabalho passivo, baixa demanda e baixo controle. E o de baixa exigência, que combina baixa demanda e alto controle. Então, consegue trabalhar bem. Os riscos psicossociais, a gente vai passar aqui mais rápido, a gente vai ter uma aula mais específica com isso. Eu destaco o burnout, né? Não é burnout, tá? Porque não é uma palavra francesa, é uma palavra anglo-saxã, quer dizer burn, queimar fora, né? Então, o burnout, ele tem essa característica dos desgastes, a gente vai conseguir entender como é que funciona esse burnout, como ele se dá e como ele se confunde com a depressão. Né? Ele se confunde muitas vezes com a depressão, ninguém notifica esse cara como burnout, trata-se como depressão e o tratamento é diferente. Porque o burnout, em algumas situações, se você afasta o profissional do trabalho, você piora a situação dele, porque ele já estava com um problema de baixa estima no trabalho, você afasta e fala, nossa, o problema era eu mesmo. Foi até melhor sair do trabalho, todo mundo está muito feliz comigo de fora. Eu sou um péssimo profissional. Né? Na nossa aula também vai estudar a questão da diferença entre o estresse, ele totalmente diagnóstico, porque o estresse tem um problema muito sério. O estresse mais do trabalho, né? É bem dicotômico isso. Porque você produz muito, você quer produzir muito, né? Você tem casa pensando em produzir, né? Então isso é um problema. Os riscos físicos, ruído, vibração, radiação, temperaturas, pressão atmosférica normal, entre outros. Os riscos químicos, todos os produtos químicos que a gente lida. Os riscos ergonômicos e psicossociais, que alguns decorrem da organização do processo de trabalho. E os riscos biológicos, vírus, bactérias, que nós, profissionais de saúde, estamos sempre expostos. Né? Os fatores mecânicos que ligam à proteção de máquinas. Há pouquíssimo tempo, a gente tem uma norma regulamentadora sendo editada, diminuindo a proteção do trabalhador, a NR12, né, que exigia alguns equipamentos de proteção específicos para máquinas. Está rolando ainda, está uma briga danada para tentar não derrubar, mas existe uma forma
eles estão tentando conseguir derrubar isso, é um problema para o trabalhador, para nós também, né? Marcuse, citando Marx, fala que Marx se apoia em teoria de admissão do processo de trabalho que determina a totalidade da existência humana e constitui um modelo básico da sociedade. E o trabalho, o conceito de saúde e doença, ele também se estende no trabalho, né? Então é o mesmo conceito, só que voltado para o trabalho. E a relação de trabalho, a saúde, a doença, a higiene, a profissional que você trabalha, metas, objetivos. E a enfermagem, gente, qual o papel? Onde se executa as ações ao trabalhador? Como? Onde? Por quê? Para quem? Eu queria parar um pouquinho para conversar com vocês. Onde que a enfermagem vai atuar nesse cenário? Tião tá bravo. Esse cenário do trabalho da enfermagem. Vou sortear alguém para falar, hein? Professor. Oi. Eu Pode falar, Thiago. Tive a curiosidade de saber aqui se vai comentar sobre essa classe que surgiu mais nos Estados Unidos, assim, que tem uma classificação, um nome americanizado, né? Mas com certeza a gente tem alguma coisa aqui para falar também, que é o workaholic. Workaholic, que é viciado em trabalho. É isso? É aquele camarada que vive pro trabalho, mas ele gosta de estar ali. Viciado em trabalho. A vida dele é aquilo ali. Ele vai pro final de semana pro trabalho e tal. Esse é o cara que... Hã? Pode falar, A minha Daiane. mãe. Ela é assim? Tem muitos assim, viu, gente? Oxe, a mãe é doente. Eu não posso falar não, porque eu também sou meio viciado. E na pandemia eu fiquei extremamente ligado ao trabalho, né? 24 horas, sem horário. E eu sinto que hoje eu estou desgastado, né? Eu cheguei ao ponto, assim, de não suportar mais falar das coisas, das questões, perder a paciência com o profissional, com perguntas sempre iguais, mas é porque foi inundado. Mas o workaholic, ele é um problema. E é muito ligado ao estresse, né? O cara que é estressado, ele rende muito e ele sente a necessidade de produzir. E aí, aquela questão da demanda do trabalho leva o cara nisso, né? As metas inalcançáveis, faz com que o profissional viva isso. Oi, Helena. Eu trabalhei, assim, 2 meses direto nessa pandemia, eu quase surtei. Praticamente, eu só vim em casa para dormir, entendeu? Dei um problema sério, peguei Covid, aí depois eu peguei e saí de porque eu não aguentei, sério mesmo. Não aguentei. Às vezes não vale a pena, né? Você ganha um dinheiro, mas você se desgasta tanto que você fica para morrer, né? E aí, essas questões do trabalho, do vício no trabalho, é muito complexa, né? Muito complexa. Thiago, é uma questão que a gente vai poder discutir, com certeza. E aí, gente, a enfermagem, onde entra nisso aí? Ariane, fala aí, minha filha. A enfermagem? Ariane de cima, Ariane de Paula. Ah, tá. A Ana Cardoso já falou. A Ariane tá muito caladinha, lá em Itabirinha. Ô, Ariane. Será que a Ariane não está presente, gente? Ela tá sem áudio. Tá sem áudio, tá bom. Então vou aqui. Samuel, fala aí, Samuel. Fala, professor. Fala, meu amigo. E aí? A enfermagem entra onde? Olha, eu acho que entra na segurança em vários lugares. Uhum. Então você falou um ponto, segurança. Deixa eu ver quem está na minha tela. Valerie, onde mais? Vai, tá matando aula. Raíssa. Raíssa, minha filha. Valerie ou Raíssa? Nenhum das duas vai falar, não, gente? Todas duas vergonhosas.
Tá no notebook, prof, tá bom. Ariane, Paula, fala, tá sem fone. Raiz também tá sem fone. Amanda, fala, Amanda, Dornelas. Onde mais a enfermagem? Tá, gente, vou deixar voluntário. Quem mais quer falar? Osmi. Fala, Osmi. Acho que entra também na vigilância, na segurança da equipe, Ok. no cuidado, não só do Beleza. trabalhador, mas como da equipe também que está ali de trabalho, não só como da enfermagem, sabe? Ok, obrigado, gente. Então, vamos lá. Ser atenção aos profissionais, vale, com certeza. Então, a enfermagem, ela tem um trabalho, tanto na enfermagem do trabalho, no trabalhador da empresa, que ele é contratado, mas ele no cotidiano de trabalho dele, no saúde da família, no hospital, ele é pensado no trabalhador. Então, por exemplo, você atende no saúde da família, você tem lá na sua comunidade a Maria que faz pastel para vender, né? E a Maria trabalha totalmente sem segurança, se queima de vez em quando, tem problema. Então você pode ir lá na casa dela com a agente de saúde e orientar nessa postura. O seu Zé tem uma marcenaria no fundo da casa dele. Você é a única pessoa de saúde que vai na casa dele. Então você vai olhar como ele executa aquele trabalho. Se ele tem máscara, se ele tem. Então você também tem que orientar aquele sujeito. E agora com a pandemia, isso vai ter que aumentar muito o nosso trabalho. E é uma coisa que eu não tenho visto na atenção primária aumentar. Né? É uma discussão que está pouco se falando. E o cara que está em casa trabalhando, e a saúde do trabalhador, tem ido lá? Como tem sido feito isso? Então, nessa relação histórica, a enfermagem, ela já age desde 1888 com a Philip Florday, em Norwich, na Inglaterra. Ela foi como enfermeira trabalhava na indústria. Ela visitava os doentes no domicílio e auxiliava no ambulatório. A jornada dela é de 8 a 20 horas semanais, e ela foi precedida depois, em 1895, né, precedida assim, de uma outra enfermeira importante, Ada Mayo Stewart, tem até livro dela, essa mulher enfermeira é muito bacana, ela escreveu. Ela trabalhou na enfermeira indústria na Mabe Company. Ela visitava operários, interessando também na sua saúde. Então, a enfermagem se preocupava já em visitar, auxiliar no ambulatório. Nessa disciplina, vamos ampliar esse conceito, que a enfermagem, as ações de enfermagem do cotidiano também tem que se aprofundar nos cuidados do trabalhador em todos os sentidos, né? Então, o objetivo da disciplina é criar condições para aprofundar, refletir, explicar a teoria e a prática da enfermagem relacionada à saúde ocupacional. Analisar a situação do trabalho sob uma abordagem da ergonomia, da morbimortalidade dos riscos ocupacionais e acidente de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho. Então, em termos de evolução histórica, a gente tem que, há 4 séculos antes de Cristo, se registrava moléstias entre mineiros e metalúrgicos. Nasce aí o canário sentinela. Já ouviu falar nisso, canário sentinela? O canário sentinela era o seguinte, o pulmão do canário, do pássaro, quase todos os pássaros têm um pulmão muito vulnerável, acho que é a palavra melhor para isso. Então, já ouvi falar, da hora. Bacana. Qualquer gás, ele morre primeiro que a gente. Então, os caras levavam para a indústria um canário dentro de uma gaiolinha. Você já viu filme disso, né? E aí, se o canário morresse na indústria, todo mundo saía correndo da mina, porque tinha algum gás tóxico ali, que o canário morreu, e dava tempo dos mineiros fugirem daquele ambiente tóxico, né? Isso até hoje existe. Na febre amarela, a gente usa o macaco que morre primeiro que a gente, como sentinela. Na área da indústria ou de produtos químicos, quando a gente vê mortandade de aves naquela região, a gente desconfia de algum gás. Quando a gente vê mortandade de peixes, a gente desconfia de alguma contaminação naquela água. Então, a gente chama de sentinela. Isso nasce há 4 séculos de Cristo atrás. O médico grego Galeno
fez o primeiro as moléstias trabalhadores na ilha do Mediterrâneo, e é um marco que ocorreu na Itália, com a publicação do De Morbis Artifundiatraba, não sei falar isso, de Ramazzini. Ramazzini tem um livro importante disso. Contém 100 profissões e o risco relacionados a cada uma. Então, o ambiente do trabalho no século XVIII era tipo artesanal, a gente já falou com isso, uma venda da máquina, isso tudo muda. E aí, um desafio para vocês verem o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que alguns devem ter visto, que é a coisa da modernidade do trabalho em produção, né? E o ambiente não tinha condições mínimas de segurança e higiene naquela época, e os trabalhos em linha. Então, esse filme é um filme curto, eu penso que vocês vejam professor, ele. Oi. eu, antes de começar a assistir a aula hoje, eu fui entregar uma peça de carro, porque agora eu tô entregando peças de carro. Aí, o cliente estava com a mão toda enfaixada lá, toda arregaçada, né? E ele não comentou comigo, não. Comentou com um Zé lá, amigo dele que passou. Falou, rapaz, enfiei a mão lá dentro do carro, o cabo do acelerado, o cabo da correia, deu 2 chicotadas na minha mão. Rapaz, o cara foi totalmente negligente com a própria mão dele, porque ele enfiou a mão num local muito arriscado, o trem estourou lá, quase que ele perde o polegar dele, cara, nessa brincadeira aí. Ele é mecânico ou estava fazendo trabalho doméstico? Ele é mecânico. Mecânico. Entendi. E aí é um acidente. Tá mudo, professor. Ô, gente, desculpa, eu desliguei o fone do cachorro, que o Tião estava latindo. Esse Tião tá demais. Viu? Em 1919, depois da Primeira Guerra, cria-se a Organização Internacional do Trabalho, e ele cria algumas recomendações operacionais, que são importantes até hoje, né? A Organização Internacional do Trabalho faz algumas avaliações, existem alguns questionamentos à OIT. Eu estive num congresso da OIT em 2013, e realmente esses questionamentos aumentaram na minha cabeça, que na época ele protegia alguns países, né, em algumas relações. Hoje eu não sei como é que está, mas em 2013 aquilo me deixou encabulado, né? E alguns países eles detonavam muito. Foi o melhor congresso que eu já fui na minha vida, porque era um congresso internacional, era uma torre de Babel, né? Todo mundo falando uma língua diferente. A gente ficava com fone, tradutor. É uma experiência única, assim, né? Mas a OIT é muito organizada e tem umas normas muito bem, escreve muito bem. Né? Então tem essa coisa de proteger os trabalhadores de qualquer risco à saúde, contribuir para o ajustamento físico, contribuir para o estabelecimento e manutenção de alto grau possível de bem-estar. No Brasil, o marco é a Portaria 3237 de 1972, que torna obrigatória a existência de serviço, medicina, engenharia e segurança do trabalho em todas as empresas. Depois ela foi regulamentada na Decreto-Lei 79.037. A saúde do trabalhador é entendida, apoiada no modelo de saúde pública, movimento da reforma sanitária. Então, a vigilância em saúde do trabalhador, ela cria-se nisso, né? Em 1943, a CLT estabeleceu alguns dispositivos de medicina e segurança no trabalho, porém, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador só foi criada em 2004. Né? A RENAST, que foi regulamentada em novembro de 2009, e é uma das estratégias para garantir a saúde do trabalhador, e integra neles os centros estaduais, regionais, os CERESTs, né? A Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, em 2005, a terceira, e eu pude participar da quarta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, não fui no nacional, mas fui até estadual, né? Participei de palestra, foi agora há pouquíssimos anos, eu não lembro qual ano exatamente. E ele tem um marco também, muito interessante. A Rede Sentinela, criada na Portaria 77, e na 2472 cria-se as listas de doenças de notificação compulsória, né? Então, a enfermagem no campo da saúde, ela trabalha com a função assistencial, administração, ensino e pesquisa. Vou pular um pouco dessa área aqui, vamos um pouquinho lá. Basicamente,
A aula de hoje era isso. Quero ouvir de vocês, o que vocês acham, o que vocês estão achando, o ritmo. Show de bola. Então tá bom, espero que vocês gostem. O cronograma ainda não está pronto, nossas aulas às quintas-feiras. A gente sempre vai encontrar aqui para discutir, para conversar, para tentar encontrar. Hoje a participação foi pequena, 21 alunos, né, em média. A participação de vocês foi muito boa, eu queria parabenizar vocês que participaram, que conversaram comigo. A gente vai deixar algumas atividades no portal, né? Eu espero concluir o portal nesse final de semana, e semana que vem eu já tenho uma resposta. A gente tem poucas aulas, tá saudade demais da aula presencial, demais da conta. Eu queria pedir a vocês um favor, que a gente possa continuar discutindo, porque são 2 aulas só, uma semana só, então que a gente possa continuar nos grupos, né? Algumas dúvidas, alguns questionamentos, eu vou deixar trabalho sempre lá, trabalho simples. Vale ou não vale, que a gente já discute no grupo lá do TCC todo dia. Arruma um fone, Raiz, pelo amor de Deus, um microfone para falar, que aí fica parecendo que eu tô falando sozinho para as paredes. Então, basicamente, gente, era isso. Queria agradecer a vocês a tolerância nessa primeira aula. A aula passou meio rápido, né? Professor, Oi. surgiu um questionamento aí na cabeça dos alunos, né? Se o nome do cachorro é Sebastião ou é só Tião mesmo? É Sebastião. Sebastião Patrício. Nossa, ele tem Ele é segundo bravo, nome. hein? Ele é bravo, hein? Ele é um pit poodle. Patrícia, racha a cara. Gente, você tem que ver eu andando com esse cachorrinho, passeando com o rabo, parecendo um espanador. Ó, vergonha. Meu filho, eu até desligo meu microfone. Tem tanto cachorro aqui em casa que eu fico até com medo. Sim. Tem que levar ele para passear, ó. As corridas lá de bicicleta. Hã? Levar ele para dar uma voltinha quando for dar umas voltinhas de bicicleta. Eu ando com o Davi, mas ele é mais difícil. Gente, professor, o tema é bacana, cara. O tema, no geral, é muito bacana e é muito pertinente para a área, cara. E faz todo sentido do mundo, porque está intimamente ligado com a saúde, não tem nem como o trabalho. E aí, hoje, eu vejo muito bacana. Que se a gente não enveredar para essa área do trabalho, no saúde da família, desse trabalho doméstico que as pessoas estão fazendo, se a gente não encorar o apoio, a saúde das pessoas vão piorar muito, né? E é uma discussão que eu não estou vendo. Eu não estou vendo ninguém falar da avaliação de saúde da família das pessoas em home office, né? E nem no particular. Mas questão de ergonomia também, né, Luiz? Tudo envolve muita coisa. Certeza. Luiz, cara, você tá querendo dar o pé aí, tá todo mundo carente, Luiz. Tá todo mundo querendo conversar aqui, ó. Ó pra você ver. Isso é bom. Mas, gente, fala, Daiane, você começou a falar. Mas diagnóstico como esses aí, em termos de falar das consequências, sabemos que a OMS é quem vai dar o veredito, né? Muitas coisas estão sendo estudadas e aí é a OMS. Na verdade, a OMS ela é consultivo, né? E ela acaba dando algumas opiniões. Porque hoje está muito difícil saber como é que vai ser. A esperança é a vacina, né? Eu tive uma reunião essa semana agora com o Dr. José, acabei de receber ontem um convite para participar de uma reunião da Pfizer. Eu nem vou participar, porque eu estou cansado de videoconferência. Mas eu tive uma reunião com o doutor, mesmo que vai falar para a Pfizer, ele falou com a gente, ele foi contratado pela da China, pela da inglesa e pela da americana. Ele foi visitar, trabalhou com eles lá, avaliando as vacinas. E ele deu um panorama muito bom, né? E aí, essa semana, a gente já começou o planejamento de vacinação. Então, acredito que até fevereiro, a gente já comece a vacinar os público-alvo, né? Então, aí, eu acho que a gente vai começar a ter sucesso e mudança de vida. Nossa, porque... ainda, professor? Hã?
Fevereiro tá aí, gente. Já estamos em agosto. Eu vi uma reportagem lá do Sírio-Libanês, que aumentou 100%. Eu vou colocar a palavra adesão. Adesão às consultas, porque o povo agora faz home office. Já é um trabalho desenvolvido há muitos anos já na Europa, mas aqui no Brasil foi tudo assim, E a maioria dos trabalhadores estão desenvolvendo problema na coluna. E é dores que as pessoas ficam estáticas porque não conseguem movimentar nem a visão. Ô, Dai, sabe o que é interessante? Essa aula do Luiz aí tá muito envolvida com a realidade mesmo. Igual lá no serviço. Eu tô com as dores de coluna, assim, terrível. Tô numa cadeira jambrada, como se diz. Aí, esses dias, o pessoal da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, passou lá na minha sala e averiguando cada cadeira para poder trocar. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Então, assim, é algo muito importante no trabalho, na saúde do trabalhador, essas intervenções. Né? Justamente foi isso que foi abordado pelo médico lá. Ele falou que o principal, o que não está sendo feito, e o que também não foi conversado com esses profissionais que estão trabalhando em casa, é que o primeiro lugar é a cadeira, e sempre posicionar bunda total, assentar no assento total e recostar as costas. Nunca ficar na pontinha ou, sei lá, com a coluna torta. Não, sempre sentar reto e a coluna sempre encostando nas costas da cadeira. Uma cadeirinha bem acolchoada, bem jeitosinha, já faz toda a diferença também. Uma cadeira que te abraça é diferente dessas cadeiras quebradas, sabe, meio torta, não tem aquela função de se abaixar, não tem nada. Então é melhor, ajuda o trabalhador nisso também, porque, igual o meu exemplo, que eu tenho ficado todos os meus horários de trabalho sentada fazendo ligação. Então eu não tenho um momento para levantar, não tenho um momento para esticar, eu fico ali na cadeira. Querendo ou não, você começa bem inclinado ali, com postura, e no final do dia você já está sem postura. Com certeza. E agora você imagina isso em casa, que você não tem ninguém para te falar. E aqui, por exemplo, hoje a minha esposa estava conversando aqui sobre isso, de ter um ambiente, eu tô na Copa, né? Desde que o Davi nasceu, meu escritório virou o quarto dele. E a gente tem um quarto ali, que é um quarto de TV. A gente vai acabar com aquele quarto de TV, que é onde tem um pula-pula do Davi, e vamos fazer um escritório de novo, porque a gente se perde aqui, eu estou numa cadeira desagradável, e eu fico o dia inteiro aqui. Hoje eu sentei aqui para videoconferência às 9 da manhã, parei para almoçar, e comecei a aula hoje às 18h50, teve reunião à tarde, de 2 até às 5, 18h50 estava na aula, agora até às 10 horas de novo, sentado na cadeira de mesa de cozinha, né? Então a gente tem que tudo pensar é nesse estressante, né, Luiz? Com Nossa, certeza. o desconforto e ainda o sentimento de estar preso dentro de casa, entre aspas, né? Assim, você ficar preso ali naquela rotina é muito estressante. Muito. Mas, gente, ó, muito obrigado. Adorei a participação de vocês. Valeu, professor. Assim, agradecer demais mesmo. E estou aberto à discussão lá no grupo. Eu agradeço a vocês. Beijão, viu, gente?